E o volante Johnny assinou um contrato de maneira oficial com o Real Betis da Espanha. E no vídeo de hoje eu quero te explicar quando que ele viaja para a Espanha para ser novo jogador da equipe espanhola. Outra informação que eu quero te trazer também é sobre o substituto a partir de agora de Johnny. Por mais que ele vai terminar o Campeonato Brasileiro até o fim do campeonato, essas últimas 9 rodadas que ainda restam, o Inter já procura um substituto para o jogador na próxima temporada. Eu quero te dizer aqui de um nome que segue sendo falado nos bastidores já há algumas temporadas e no começo desse ano quase chegou para o Inter. Outra informação também que eu quero te trazer é sobre o Rodrigo Moledo, onde o Inter no dia de ontem publicou uma nota oficial, né, sobre a suspensão do jogador por 12 meses depois de uma partida feita na Libertadores entre Inter e Metropolitanos, onde o jogador continha algumas substâncias que a Conmebol não permite. E eu quero te trazer aqui alguns bastidores de o que o Inter pensa fazer com a situação do Moledo, que é um jogador que tem contrato terminando no fim da temporada. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com mais informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece já de deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que é sempre muito importante, tá bom? Começando aqui com as informações do Internacional, que treinou agora à tarde no CT Parque Gigante, às 13h30, a última atividade do técnico Eduardo Cudê antes do confronto amanhã às 6 horas da tarde contra a equipe do Curitiba pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? Lembrando que eu não quero falar muito sobre esse jogo, até porque os bastidores desse treino e dessa tendência de escalação, com as duas novidades que a gente não sabe, né? Quem é que vai entrar no lugar do Mercado e quem é que vai entrar no lugar do Wanderson, a gente não conseguiu apurar de maneira precisa, então vou deixar para o vídeo de manhã para falar sobre essa situação. Mas eu quero começar aqui falando sobre uma primeira situação, que é sobre a do Rodrigo Moledo. Todo mundo sabe que no dia de ontem o Inter publicou uma nota no meio do seu site oficial falando sobre a situação do Rodrigo Moledo, falando sobre a punição dele de 12 meses junto à Conmebol, né, com uma substância que ele tinha na partida de Metropolitanos e Internacional ainda lá no mês de maio, né, naquele jogo que, por exemplo, foi na Venezuela, né, tinha uma substância chamada osterina, que é uma substância que não é permitida, que teoricamente melhora a performance muscular, enfim. Não vou entrar nesse detalhe, mas ele tomou essa punição de 12 meses, tá, da Conmebol. E como todo mundo sabe, o contrato do Rodrigo Moledo com o Inter termina daqui 2 meses. Se a gente falar que ele tomou aquela punição ali atrás, ele já cumpriu alguns meses já de punição. Mas o contrato do Moledo acaba antes da punição dele terminar. Então o que o Inter tá fazendo? O Inter primeiro vai tentar ajudar o jogador, que é o quê? Tentar diminuir essa punição pro atleta. Porque, querendo ou não, o Rodrigo Moledo é um jogador com bastante história no Inter, foi campeão com o Inter, teve 2 passagens pelo Internacional, por exemplo, aquela lá em 2013, onde ele ganhou o Campeonato Gaúcho com o Inter, né, ganhou a Recopa Gaúcha, voltou para o Internacional em 2018, chegou numa final de Copa do Brasil, né, querendo ou não participou desse elenco, que foi agora semifinalista da Libertadores, né, porque ele jogou bastante jogos da fase de grupos. Então é um cara assim que tem uma história no Internacional, por mais que tenha ganhado nenhum título relevante. Então o Inter vai tentar, ali por meio jurídicos, tentar primeiramente diminuir a punição de 12 meses. E a outra coisa que o Inter está pensando, o que o Inter vai fazer, caso não consiga fazer isso, com o contrato dele acabando? Existem 2 opções. A primeira é o Inter renovar o contrato dele até a punição acabar. Seria algo, digamos que para evitar que futuramente o jogador possa processar o Inter, né, por danos morais ou alguma situação desse gênero. E uma segunda opção é só esperar o contrato do Moledo acabar e aí manda embora, enfim, né, diz um muito obrigado e aí ele fica cumprindo a punição dele sendo um jogador sem clube. Também é uma possibilidade, né, mas o Inter tá vendo se por meios jurídicos, daqui a pouco, futuramente, não poderia vir a tomar um processo do jogador, e essa é uma situação cabível que o Inter tá tomando. Então diversos bastidores jurídicos ainda estão acontecendo sobre essa situação, porque o Inter não decidiu ainda o que vai fazer. O Inter está estudando bem essa situação para no futuro, por exemplo, não possa vir a ser penalizado, tá bom? Outra situação que eu quero trazer, mudando totalmente de assunto, é para falar sobre o Johnny, tá? Informação trazida agora há pouco pelo jornalista Lucas Dias. E o Real Betis assinou um contrato com o Johnny. Johnny assinou um contrato, né, com a equipe espanhola. A gente já sabia que era um jogador que estava vendido, né, por 7 milhões de euros mais bônus, caso ele bata ali algumas metas previstas no contrato. E além disso, o Inter fica com 20% dos direitos econômicos do jogador para uma futura venda, tá? Então o Inter tá vendendo realmente
80% do Johnny pelos 7 milhões de euros, mais esses bônus aí que ele pode vir a fazer, por exemplo, na equipe do Betis, tá bom? Mas hoje, dia 28 de outubro, ele assinou o seu contrato e agora sim dá para se dizer que a partir do mês de dezembro ele se torna um jogador do Real Betis, tá? Quando é que ele viaja para a Espanha? O Campeonato Brasileiro, como todo mundo sabe, acaba no dia 6 de dezembro. O Inter tem essa partida no dia 6 contra a equipe do Botafogo no estádio Beira-Rio, às 4 horas da tarde no domingo. No dia 7, vulgo segunda-feira, o Johnny viaja para a Espanha para assinar, fazer exames médicos. Depois dos exames médicos, aí sim será anunciado como novo reforço do Real Betis, tá bom? Então sim, é uma contratação já para o Betis garantida e no dia 7 ele viaja para a Espanha, tá bom? E aí a partir do dia 7 o Inter perde o jogador, mas pelo menos nessas últimas 9 rodadas de Campeonato Brasileiro vai ser um jogador que vai ajudar o clube até o final, é um jogador identificado, enfim, pode ser que alguns jogos ele acabe se poupando, por exemplo, né, para evitar algum tipo de risco de lesão, né, para não acabar brecando essa venda junto ao Betis, mas é um jogador que até o final do Campeonato Brasileiro vai ajudar o Inter, tá bom? Outra situação que eu quero trazer também para vocês, tá? Para falar sobre quem que vai ser o substituto do Johnny, quem que vai ser o substituto a partir da temporada de 2024. Hoje o Inter tem no seu plantel 3 jogadores que podem ser considerados substitutos do Johnny. O primeiro é o Gabriel, né? Essa hierarquia, o jogador líder, capitão, né? Era titular quando o Johnny era reserva, né? Mas teve aquela lesão no joelho e ele acabou se tornando, né, uma opção de banco de reservas nessa temporada, mas é um jogador que recentemente, por exemplo, renovou contrato. Tem o Rômulo, que é um jogador que o Inter vai adquirir, e esse seria esse jogador pensando novamente em uma futura venda. Então o Rômulo, teoricamente, seria esse futuro, por exemplo, no lugar do Johnny. E a terceira opção é a do Matheus Dias, que é o jogador que está atuando, né, com a equipe brasileira, né, com a seleção brasileira na disputa do Pan-Americano, tá fazendo um excelente campeonato. Mas a grande dúvida no caso do Matheus Dias é que ele vem jogando muito como um segundo volante. Sabe, o Johnny hoje é um primeiro volante, aquele cara mais de marcação, que é uma característica, por exemplo, diferente da do Matheus Dias, então o Inter tá analisando ainda essa situação também, tá bom? Mas o que o Inter também avalia é trazer um jogador no mercado, né? Possibilidades existem. Inclusive no começo da temporada, o Inter tentou alguns volantes, como por exemplo o Hernani, que era um jogador ex-Atlético Paranaense, o Wallace, aquele ex-Grêmio, que hoje está atuando ainda passagens também, por exemplo, pela Udinese, é um jogador que nesse momento o Inter sempre manteve interesse, desde 2022 o Inter mantém, por exemplo, o interesse no Wallace, e é uma contratação teoricamente um pouco complexa, porque envolveria ali uma compra por parte do Internacional, todo mundo sabe da parte financeira do Inter que não é tão boa, mas o Inter tá olhando possibilidades do mercado. O certo é que esse cara que vai entrar no lugar do Johnny, esse substituto do Johnny, vai ser um jogador com potencial de futura venda. Vai ser um jogador que vai entrar no lugar do Johnny e possa ser vendido. Ou seja, um atleta de 22, 23 anos e tem esse potencial de futura venda. Como se encaixa, por exemplo, no caso do Romulo, como se encaixa, por exemplo, no caso também do Matheus Dias, tá bom? Mas deixa aqui nos comentários quem que seria o teu substituto pro lugar do Johnny, tá bom? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Não esquece também de deixar o teu gostei e te inscrever no canal se tu ainda não se inscreveu, tá bom? Grande abraço para todos vocês, valeu, falou e fui!